Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como você vai poder se engajar numa conversa com um nativo, como eu me engajei, sem você jamais sentir medo, podendo até ser confundido com um nativo. E aí, aqui é o Eli, e nesse vídeo eu vou te falar sobre o que significa ser fluente. Eu vou te mostrar como você pode praticar um idioma totalmente sozinho para você ir perdendo medo. Eu vou te mostrar também como é que você pode encantar uma pessoa para que ela possa praticar. Eu vou encantar um nativo, na verdade, para que ele possa ou ela possa praticar com você totalmente de graça. E vou te mostrar como é que você pode dar um salto na sua pronúncia, como eu dei um salto no italiano em somente 30 dias. Então vamos lá! A primeira coisa que eu quero te falar é sobre a definição de fluência. Segundo o Oxford Dictionary, o dicionário de Oxford, a fluência nada mais é do que você poder falar as coisas, do que você poder se expressar com relativo pouco esforço. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas por aí têm a ideia um pouco equivocada do que significa fluência. Acham que ser fluente assim, é um negócio que é mega difícil, que somente as pessoas que vão morar fora vão conseguir. É mais que provado que pessoas que vão morar fora às vezes se encontram em uma bolha em que elas não falam outro idioma, sabe? A não ser, por exemplo, português, vai para Miami, fica naquelas colônias de brasileiro e acaba não aprendendo outro idioma. Mas também o que pode acontecer é que há pessoas que pensam que a fluência é só você poder falar tudo sem nunca cometer nenhum erro. Só que há um grande problema aí. Se vocês vissem essas gravações que eu faço aqui, é cheio de erro, cheio de corte, e eu tô falando em português a maior parte do tempo. Então o que acontece é o seguinte: você ser fluente é você poder se comunicar com relativo pouco esforço. Para mim, a fluência é justamente isso: você poder falar a maioria das coisas que você quer falar e entender a maioria das coisas que falam para você ou que você escuta de algum canto com relativo pouco esforço. Claro que vão ter palavras que você não conhece, mas mesmo assim eu chamo isso de fluência porque é basicamente como naquela divisão europeia que você está vendo aqui do lado. Essa divisão europeia, a fluência é mais ou menos um B1 ou B2 aí do idioma. E é geralmente esse o nível em que você já é capaz de conversar com um nativo, já é capaz de se expressar muito bem. Eu chamo isso de fluência porque se você pedir pra mim, pra gente começar a conversar sobre física quântica, provavelmente você vai pensar que eu não sou fluente nem mesmo em português, porque são tópicos difíceis de conversar. Então a primeira técnica milenar para você começar a praticar um idioma é fale sozinho. Porque pela própria definição de perfeição, você nunca vai alcançar a perfeição em alguma coisa. Mas o que pode acontecer é que quando você começa a falar sozinho, você vai perdendo medo, você vai perdendo aquela ficar travado em tentar falar. E isso é muito bom. Antes de você contratar qualquer tutor ou tentar fazer qualquer aula assim particular, é muito bom de você tentar falar um pouco sozinho, mas não tente simplesmente ficar falando aí sem nada. O que eu recomendo pra você é que você faça o seguinte: quando você estiver falando, primeiro de tudo, escolha um parceiro imaginário para você falar sozinho, sabe? Imagine alguém que está falando com você. Segundo passo, escolha um tópico. É necessário que você escolha um tópico da sua conversa para você ficar falando com as paredes aí. E por que isso é importante? Porque assim quando você se bater em alguma palavra que você realmente não conhece, você vai saber que aquela palavra pertence a esse tópico. E o nosso cérebro entende muito melhor as palavras em contexto. Então, por exemplo, se você está querendo falar sozinho sobre a Renascença, né? Você gosta da Renascença, gosta da história. Então, você provavelmente vai ter que buscar algum vocabulário quando você estiver falando sozinho e não lembrar. E aqui vai o terceiro truque. É você deixar um caderninho perto, como eu tenho aqui, bem à mão, olha só. Um caderninho desses bem baratinhos que você compra por aí. E ele tá bem à mão pra mim. Porque quando eu estava fazendo isso, quando me batia uma palavra que eu não sabia, eu não parava de continuar falando sozinho e ia procurar a palavra. Não, eu anotava aquela palavra como ou eu anotava como eu achava que aquela palavra era assim que se falava, ou eu anotava em português e depois eu ia buscar num dicionário. E se você não sabe qual dicionário usar, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui pra você, que é o guia definitivo pra você procurar qualquer coisa no dicionário. Cara, mas olha, eu demorei tanto pra descobrir as coisas que eu vou te passar nesse vídeo aqui, cara, que, assim, sem mentira, eu usei tanto material ruim, tive que andar em ônibus pra fazer cursinho longe, meu Deus do céu, eu mereço uma curtida só por causa disso, porque eu tô aqui pra te ajudar, pra que você não precise passar por aquilo que eu passei.
essa minha segunda técnica que eu vou te passar aqui, ela vai envolver um aplicativo e um negócio que muitas pessoas vão me chamar de antiético. Vão falar, você tá fazendo errado, tá ensinando as pessoas a enganar os outros. Mas não vamos ser tão, digamos assim, não vamos ser tão malvados assim também, né? A segunda dica é o seguinte, para você encontrar, primeiro de tudo, um parceiro para você falar em outro idioma, para que vocês possam conversar em outro idioma sem gastar nada, você tem que usar o HelloTalk. O HelloTalk é um aplicativo assim muito bom, que eu conheço não faz muito tempo, mas ele é muito bom porque se você usa ele, você é capaz de encontrar nativos que estão querendo aprender o seu próprio idioma e você começa aí a trocar mensagens. Só que há um porém, e aí eu uso, e não me julgue, se você quer me julgar, me manda aí nos comentários, a gente discute isso, que eu aprendi num livro aí do Dale Carnegie, que é como você fazer com que as pessoas pensem que você é instantaneamente magnético. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu estou procurando um parceiro ou parceira lá no HelloTalk para falar comigo, eu quero que aquela pessoa me deixe falar no idioma dela. E geralmente é uma troca, não é verdade? Geralmente você fala um tempo, ela fala um tempo, alguma coisa do tipo. E geralmente é meio chato. Você procura e a pessoa não fala mais com você, ou é difícil de você falar. Só que se você usar as técnicas que eu vou te passar aqui, é impossível que a pessoa não queira falar quase todo dia com você e geralmente na própria língua que você está querendo usar. Vamos lá? A primeira coisa que eu aprendi no livro do Carnegie é faça com que essa pessoa se sinta importante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que usar a técnica que o Theodore Roosevelt fazia, o presidente dos Estados Unidos, ele fazia. Ele primeiro descobria quais eram os interesses das pessoas. E geralmente, no meu primeiro dia, eu faço isso procurando um parceiro lá no HelloTalk, porque é tudo totalmente de graça, né? Então quando eu mando uma mensagem, sei lá, para umas 10 pessoas, e eu geralmente peço o que elas gostam, quais são as paixões, etc. delas. E aí então eu passo pro segundo passo. E o segundo passo nada mais é do que você dar uma olhada aí no Wikipedia, qualquer coisa aí, para você ler um pouco mais sobre esse assunto e aí então você começar a conversar com essa pessoa sobre esse tópico. E é aí que ela vai começar a se abrir mais para você e vai querer conversar cada vez mais para você, porque você tá entrando na arena dela, você tá entrando para falar sobre assuntos que ela gosta. Pense só, se você encontrasse uma pessoa que tivesse os gostos mais ou menos semelhantes aos seus, você não gostaria de ficar conversando horas e horas e horas por aí? Pois é, há uma frase sensacional no livro que eu li em italiano, mas é basicamente assim: fare agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito pra você. E geralmente eu gostaria muito que uma pessoa conversasse comigo sobre tópicos que eu sou interessado. E isso faz com que essa pessoa que está conversando com você totalmente de graça, ela se engaje muito mais na conversa. E você não perca um parceiro ou parceira lá no HelloTalk, que é muito fácil. O povo vem e vai. Agora, há mais um truquezinho que eu uso aí. Então, primeiro eu engajo na pessoa e falo sobre tópicos que ela quer, digamos assim, sobre tópicos que ela quer falar. A segunda é, eu começo a fazer elogios sobre aquilo que ela está falando, por exemplo, como se ela fosse um mestre naquele assunto, como se ela gostasse muito, como se essa pessoa tivesse feito faculdade do assunto, não sei. Fico fazendo algum elogiozinho, porque se eu não me engano no capítulo 27 do livro do Carnegie, ele diz que você tem que dar à pessoa uma virtude que nem ela mesma sabe que exista para que ela se engaje cada vez mais com você. E se você faz isso, sei lá, durante uns 2 ou 3 dias, você vai ver que geralmente essa pessoa, você não precisa mais chamar ela no HelloTalk. Ela vem falar com você e aí você pode trocar muita ideia e ao longo do tempo você pode abandonar essa ideia aí de ficar fazendo elogio e falando só sobre o que ela gosta, porque você pode até inclusive criar uma amizade muito sincera, mas se o seu objetivo é realmente falar e aprender italiano ou qualquer outro idioma, isso aí vai te ajudar bastante. Cara, eu nunca vi ninguém falando por aí assim, então não deixa de deixar esse curtir aí. E se você tá querendo aprender um pouco mais de idioma, a ideia que eu tô passando aqui nesse vídeo é mais sobre output, é mais sobre o que você fala do que sobre o que você escuta. Se você quer otimizar muito mesmo aquela tua capacidade de escuta, eu deixei um PDF aí no meu link da descrição, totalmente de graça, o Fluente no Sofá, como você pode aprender muito mais vocabulário de um jeito muito fácil, com recursos que pouca gente conhece por aí. Cara, se o que eu te passei até agora vale muito, preste muita atenção em mim. Não, sério, agora olha bem nos meus olhos, porque eu vou te falar uma coisa muito importante. Se você quer pular essa etapa de vou ter que ficar conversando com os outros e tal, vou ter que falar sozinho e tudo. Eu queria acelerar mesmo o meu processo, eu queria
sabe, colocar o pé no acelerador e ir firme, logo dar um salto na minha pronúncia. Se você quer realmente dar esse salto na tua pronúncia do italiano, tem um método que eu uso sempre que eu preciso falar um outro idioma muito mais rápido, dar aquele salto nos últimos 30 dias do idioma que eu tô querendo aprender. E vai ficar para a segunda parte desse vídeo, então eu não sei quando você está assistindo ele, eu vou deixar no primeiro ou segundo link da descrição aí junto com o meu PDF de graça, para que você dê uma olhada aí, para que você assista a segunda parte, que é como você, sabe, dar um bust aí em qualquer idioma, seja no italiano ou qualquer outro idioma aí. E aí você vai entender tudo que eu tô falando, de como você esquecer dessa ideia de Hello Talk, tudo isso aí. Você fala sobre o que você quiser, você ainda aprende muito mais vocabulário e ainda você acaba podendo ser confundido com um nativo ou alguma coisa do tipo. E se você já ficou com uma vontade assim, de falar com um nativo, mas tava com medo, porque a gente geralmente tem esse medo, né, de conversar com um nativo quando a gente tá aprendendo um idioma. A gente não sabe se a gente vai falar tipo um índio, se a gente vai falar tipo um babuíno, é meio complicado. Então manda nos comentários aí. Então eu te falei sobre a fluência, nada mais é do que você falar mais ou menos tudo aquilo que você quer falar com relativo pouco esforço e escutar também. Eu te falei também que você pode usar a técnica milenar de falar sozinho para que você perca o medo de falar em outro idioma, que você vá se soltando aos poucos e também que você ache um parceiro lá no Hello Talk que é totalmente de graça, usando algumas técnicas de persuasão só no comecinho aí para que a pessoa se engaje e possa conversar muito mais com você e depois você deslancha, falando muito mais com ela sozinho. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho aqui do canal se você quer ver a segunda parte, que é como eu faço para acelerar aí o processo de fluência. Eu deixei o resto dessas dicas lá para outra parte do vídeo, que provavelmente ou vai estar no primeiro link da descrição, ou basta você buscar lá no meu canal parte 2 e você vai entender do que eu tô falando. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele gerou valor pra você, por favor, curte ele, se inscreve aí no canal e não se esquece de deixar nos comentários um e aí, Eli, pra eu te conhecer, pra gente se conectar melhor. Eu sou Eli, eu fico por aqui e que Deus te abençoe.